Joia pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou trabalhar com vocês a introdução à geometria. Eu resolvi fazer isso para caso aqueles alunos que não tenham aprendido nos anos anteriores, tá? Então eu vou começar com ensinar postulados, noção primitiva da geometria. Então eu vou começar falando a respeito do ponto, tá? O ponto, um ponto propriamente dito é uma entidade que é caracterizada pelos seguintes postulados. Postulados na matemática são, vamos dizer assim, leis ou afirmações que não tem como provar, porém a gente aceita como certo na geometria. A partir desses postulados a gente cria toda a geometria plana, tá? Então, é a partir desses postulados de Euclides. Então, seguindo, o ponto não tem dimensão, ou seja, ele não tem comprimento nem largura. Ele pode ser, por exemplo, um toque da caneta no papel, representando os pontos no espaço sempre com letras maiúsculas. Então quer dizer o quê? Quando você vê figuras geométricas cuja lá tem letras maiúsculas, você pode ter certeza, pode afirmar que naquele local existe um ponto. Continuando, por um ponto no espaço passam infinitas retas. Tá, esse aqui é o postulado diz. Todo ponto que pertence a uma reta divide-a em duas semirretas, das quais o ponto é a origem. O que é semirreta? Tem início e fim. Reta é infinito, para ambas as direções. Semirreta não, tem um começo e um fim. Continuando. Agora eu vou falar um pouco de reta. A reta possui também postulados, tá? Igual o ponto. Uma reta não tem origem e nem extremidade. Foi o que eu disse, ela não tem fim. Ela é infinita para ambas as direções. E representa sempre por letras minúsculas. Então, quando você vê uma letra minúscula numa figura geométrica, você pode afirmar que lá existe uma reta, tá? Geralmente a gente usa as letras RST, R de reta e o SSTU, que é a continuação do alfabeto, tá? Uma reta é ilimitada e infinita, foi o que diz aqui em cima já. Logo, não é possível determinar o seu comprimento. Quando eu falo reta, ela é infinita. Semi-reta já tem comprimento, porque tem início e fim, ou seja, tem extremidade. A palavra extremidade é o quê? O que é a extremidade daqui da sua casa à escola? É o início e o fim do trajeto. Então, o início é a sua casa e a escola é o fim do seu trajeto, o ponto final. Então, é a extremidade, sua casa e escola. Continuando. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Então, ele fala o seguinte, ó, que para ter essa reta aqui, ela passa por tem infinitos pontos interligados para formá-la. É isso que está dizendo aí, tá? Então, a gente aceita como verdade. Por isso que é postulado. Dois pontos distintos determinam ou individualizam uma reta. Ou seja, para formar uma reta, basta ter dois pontos. E aí a gente interliga eles. E aí ele fala que individualiza por quê? Porque a gente pode criar semirretas e denominar o nome para ela. Ou seja, R, S, T, U e assim sucessivamente. Ó, aqui diz o que? Quando escolhemos como referência um ponto numa reta, ela fica dividida em dois conjuntos de pontos. Cada um desses conjuntos de pontos recebe o nome de semirreta ou raio. Então, se eu pôr um ponto aqui, onde está esse cursor vermelho aqui, ó, que é o laser. Aqui para baixo aqui, ó, é um conjunto de pontos. E aqui para cima é outro conjunto. É isso que está dizendo, tá? Continuando. Ó, agora eu vou falar sobre o plano. O que é um plano? Plano é uma figura geométrica bidimensional. Aí você me pergunta, professor, o que é bidimensional? Bidimensional, vamos imaginar que eu tenho um livro, tá? E esse livro tem uma capa. Essa capa aqui, ó, ela é plana. Ou seja, se eu coloco ela em cima de uma superfície, ela fica toda coberta, preenchida. Então, o que é um plano? Plano é uma figura geométrica bidimensional.
Ou seja, ela não ocupa o espaço, mas ó, ela tem comprimento e largura, ou altura, seja como for, tá? Continuando. Outro conceito primitivo que é caracterizado pelos seus postulados. Um plano pode ser formado por três pontos colineares. Eu vou falar o que é pontos colineares, tá? Mais à frente, tá? O que é pontos colineares? São pontos que pertencem à mesma reta, igual está representado aqui, ó. E é representado por letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, lambda. Então, sempre que você vê uma letra grega, tá? É imprescindível que vocês conheçam algumas letras gregas. Alfa, beta e gama é elementar, ou seja, toda pessoa tem que saber que elas existem. É igual eu falar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. São conceitos que não vai vir nas questões, porque já pré-deduz que você já conheça, tá? Então, letra grega, plano. Viu uma letra grega na figura, ela é um plano, ou seja, uma figura bidimensional, tá? Ó, por uma reta e um ponto fora dela. Não se esqueça que lidamos com espaço, então esse postulado é possível. Aqui está afirmando que ele é possível, ele não é algo absurdo, tá? Um plano pode ser formado por duas retas concorrentes. O que é retas concorrentes? São esse aqui, ó. Elas se cruzam em determinado momento, até um ponto em comum, tá? E aí eu consigo formar planos. Ou também por duas retas paralelas distintas. O que é paralelo? Paralelos é algo que está no mesmo espaço, mas não tem nenhum ponto em comum, tá? Então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho dois pendrives. Se eu coloco um do lado do outro, eles estão no mesmo espaço, ou seja, então, eles estão nessa sala onde eu estou, porém, eles não ocupam o mesmo local no espaço. Eles estão paralelos. Para eles ocupar o mesmo local no espaço, eu teria que pôr um em cima do outro. Agora eles estão ocupando o mesmo espaço, entendeu? É nesse sentido. Voltando lá, tá? Então, paralelo é o quê? As retas paralelas são o quê? São retas que estão no mesmo espaço, ou seja, no mesmo plano, porém não se encontram, não são concorrentes, ou seja, não tem ponto em comum. Continuando agora, vou trazer dois exemplos. O primeiro exemplo pede o seguinte, ó. No desenho abaixo, estamos representando. Quando eu bato o olho nesse desenho, eu vejo que tem uma letra grega aqui. Logo, essa letra grega é beta, logo é um plano. Então, esse paralelogramo aqui é um plano. Dentro desse plano contém alguns elementos. Letra maiúscula, eu sei que é ponto, então tem pontos. Letra minúsculas, são retas. Então aqui na pergunta pede o quê? Ó? O plano. Qual que é o plano? O plano é beta, né? Então o plano é beta. Quais são as retas? R e T, ou seja, letras minúsculas. E os pontos? X, P, G. A ordem tanto faz, tá? Vamos a outro exemplo. Ó, dado o desenho abaixo, complete as sentenças usando os símbolos pertence ou não pertence. O que é esse símbolo pertence e não pertence? Ó, por exemplo, o E cortado quer dizer que não pertence. Ou seja, se eu tenho dois objetos, no caso, eu vou usar aqui uma caneta e um pendrive. Eles pertencem a esse espaço onde eu estou? Pertence. Porém, se essa caneta não estivesse aqui, ela não pertenceria. Então é isso que está querendo dizer. Porém, a gente vai levar em conta que é bidimensional. Bidimensional, comprimento e largura, ou seja, uma folha do seu caderno, a folha A4. Então, a letra A fala o seguinte, ó. A pertence ou não pertence a R? A é o ponto. Então, o ponto pertence à reta R? Ele está em cima da reta R? Tá. Então, ele pertence. Então, eu coloco E. Tá? Aqui é a legendinha, para vocês entenderem. Pertence e não pertence. D pertence ou não pertence à reta R? Não pertence. Ó. D está na reta T. Ele não pertence à reta R. Então, eu coloco o E cortado. Lembrando que às vezes você pode colocar
o E cortado igual, no mesmo direção, sentido que tá na letra A. Também aceitam também, tá? Mas vamos usar assim, igual tá na questão. Ó, o ponto E pertence à reta T? Não pertence, ele pertence somente ao plano. Então, coloco o E também cortado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula e muito obrigado.